Boa tarde a todos e todas. Hoje nós teremos o trabalho com os ciganos. E os ciganos é um povo que vem 2 vezes ao ano no terreiro. E geralmente o trabalho com os ciganos atrai muita curiosidade. Eu fiquei pensando o que falar nesses minutos de reflexão que tivesse alguma relação com o trabalho de hoje, para contextualizar. E fiquei pensando sobre o povo cigano. E de início me veio essa curiosidade que todos nós temos, de conversar com eles, principalmente pela curiosidade de sabermos sobre passado, presente, futuro, que é uma curiosidade que podemos dizer que de todos os tempos. Todo ser humano um dia teve essa curiosidade de poder conversar com uma entidade, conversar com um oráculo, para saber, principalmente do seu futuro, o que vai acontecer, enfim, que é a famosa sorte. Qual será a minha sorte na vida? E é interessante, quando eu comecei a pensar sobre isso, sempre os assuntos que mais são conversados com os guias, e todos nós, sem dúvida, falamos desses assuntos com os guias, me veio à mente 4. Relacionamento, seja familiar, ou seja, relacionamento amoroso, de companheiro para companheira, ou de companheira para companheiro, ou companheiro para companheiro. Saúde, trabalho e dinheiro. Realmente são os principais 4 assuntos que nós conversamos com a entidade, com as entidades. E com o povo cigano também não é diferente. E raríssimas vezes nós sentamos de frente a uma entidade e perguntamos: o que eu preciso melhorar nesta vida? Como alcançar as virtudes que eu, como Espírito Eterno, vim buscar? Isso é muito comum, a gente se esquece desse importante aspecto. Bom, e uma marca do povo cigano é a marca da alegria. Os médiuns sabem disso. Trabalhar com os ciganos, a gente fica aí 3 dias, 4 para frente, com esse sentimento intenso de alegria que eles deixam em nós. E o povo cigano é um povo que é viajante, é um povo que é peregrino, um povo que é nômade. E pensando sobre isso, me ocorreu também que todos nós somos, enquanto espíritos imortais, todos somos peregrinos. Até o Xará fez uma reflexão recente sobre isso, falando sobre patriotismo. É claro que a gente tem que gostar do país onde nascemos, mas enquanto espíritos eternos, de que país nós somos? Se não do país do universo. Nós podemos encarnar, desde que tenhamos condições, em qualquer planeta, ou em qualquer país deste planeta. Então somos também peregrinos. E pensando nessa peregrinação evolutiva nossa enquanto espíritos imortais que somos, me veio a ideia de raciocinar e de refletir sobre a palavra experiência. Porque eu imagino o povo cigano como um povo riquíssimo de experiência, porque viajam, andam, estão sempre, como eles brincam, nas suas carroças. Então deve ser um povo riquíssimo em experiências. E aí eu gosto muito de pensar na etimologia da palavra. Eu tenho essa dificuldade, de ficar brincando, pensando, refletindo de onde que a palavra veio. A palavra experiência. E por quê? Quando eu pensei nisso, para quem gosta de Harry Potter, como eu, minha esposa, meu sobrinho está ali no fundo, tem uma frase no finalzinho de um dos últimos filmes, que o bruxo principal, o bruxo maior da história, o diretor da escola de magia, ele fala o seguinte: palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de formar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Então a importância da palavra. E nesse momento eu lembrei também do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo Chico do Espírito André Luiz, no capítulo 2, que, salvo engano, chama Mansão Sublime. Eles vão conhecer um santuário, lá no mundo espiritual. E André Luiz está junto com os espíritos lá que vai conhecer esse santuário. E lá eles têm um cuidado extremo com a palavra. Lá você não pode dizer qualquer palavra. Inclusive, quando ele vai saber da história daquele santuário,
né, o diretor fala para ele, teve uma época que para chegar no nível que nós chegamos hoje, né, eles colocaram detectores de vibração. Então, pessoas com vibração baixa nem entravam. E ele fala que nos templos terrestres, os mais dignos, 50% das conversas são inúteis, são dispensáveis nos templos de oração e os mais respeitáveis, né? Então, quando a gente pede, os guias pedem para nós, né, a gente ter o cuidado com o pensamento, com as palavras dentro do terreiro, não é uma frase qualquer, é porque as palavras são dotadas da carga dos nossos sentimentos, da nossa energia, né? E a gente forma um ambiente espiritual. Se a gente for fazer uma analogia bem assim, grotesca, né, que me ocorre aqui agora, pode imaginar que todos nós temos uma chaminézinha na cabeça, que vai soltando fumacinha, que é o produto, né, da nossa atividade cerebral, espiritual, do pensamento. E essa fumacinha vai soltando, cada um está soltando um pouquinho aqui, vai formar uma atmosfera. Quanto melhor for a qualidade, melhor é a atmosfera. Quanto mais baixa, né, pior é a atmosfera. E pensando sobre isso também, eu lembrei de uma ciência chamada programação neurolinguística, onde 3 cientistas resolveram estudar 3 grandes psicólogos da época, porque eles tinham muito sucesso nos seus atendimentos. Eles queriam saber por quê, que aqueles 3 psicólogos tinham tanto sucesso, né? E depois de estudá-los, eles escreveram um livro que eles deram o título de A Estrutura da Magia. Porque o que aqueles psicólogos faziam parecia mágica. Quem que já, né, fez psicoterapia sabe da importância de uma palavra bem colocada no momento necessário. Assim como uma palavra mal colocada, como vai dizer aqui o Dumbledore, né, pode formar grandes sofrimentos. E aí então, né, pensando na etimologia da palavra experiência, todos somos espíritos imortais e viemos para a Terra para viver experiências, né, o ex quer dizer fora, né, o mesmo prefixo de exterior, né, quer dizer fora, dando uma ideia de separação do interior. Peri quer dizer perímetro, limite, dá uma ideia de para tentar, arriscar. E entia, que é experientia, que é a origem da palavra. Entia significa ação de conhecer, aprender. Resumindo, nessa ideia da etimologia, experiência significa o ato de se aprender ou conhecer além das fronteiras, dos limites. E nesse ponto aqui, eu parei, né, para refletir sobre alguns autores da psicologia, especialmente da psicanálise, que eu tenho gostado muito de estudar, que falam da importância de nós vivermos experiências a partir de nós mesmos. Mas parece óbvio. Alguém pode viver uma experiência não sendo a partir de si mesmo? Pode, né? Quantas pessoas a gente vê que às vezes chegam e falam assim, nossa, eu estou com 40 anos, 50 anos e não vi a vida passar. É como se eu não tivesse vivido a minha vida. Quantos chegam e falam assim, eu estou com 20, 30 anos de casado e parece que eu não vi esse tempo passar. E onde essa pessoa estava esse tempo todo, né? Certamente, talvez, não vivendo experiências reais a partir dela mesma, a partir de escolhas próprias, de decisões próprias, porque quantas vezes nós vivemos a vida que os outros querem, ou que a gente acha que os outros querem que a gente viva. A gente fala as coisas pensando no que o outro gostaria que eu dissesse, que eu vivesse, pensasse. E você? O que você quer para a sua vida? Né? Quais as experiências reais que você tem vivido? Outro exemplo, a gente vem para o terreiro todos os sábados, né, para atender assistência quinzenal. O ano que vem vai ser, né, semanal. Estar no terreiro é uma experiência. Mas eu posso estar aqui com a cabeça lá, não sei onde. Eu estou, mas não estou. E aí o guia me dá uma orientação muito importante para o momento que eu estou vivendo e aquilo eu não percebo, eu não capto, passa. Ou seja, eu não vivi uma experiência real. Eu estava preocupado com outras coisas, né? Bom, e para se viver uma experiência real, pensando nesse raciocínio também, é necessário que haja alguém vivo dentro de mim. Eu não posso estar assistindo a vida passar, como se eu fosse um mero coadjuvante. Então precisamos pensar maneiras de sermos protagonistas da nossa vida. Como que eu posso fazer isso? Né?
O que eu faço na vida que me faz sentir mais real, mais pleno, a partir de mim? Que não seja algo que eu esteja apenas prestando contas a alguém, alguma coisa, alguma situação. Porque senão a vida vai passando e eu vou sentindo, vai ocorrendo dentro de mim uma imensa sensação de vazio existencial. Porque todos nós temos um recado a dar ao mundo. Todos nós temos algo importante para fazer pelo mundo e por nós mesmos. E é isso que nós temos que buscar. Estava assistindo uma palestra hoje e a palestrante falava, né, que tudo na natureza tem a sua função. Né? Se a gente pega a planta nasceu para fazer fotossíntese, para estar na base da cadeia alimentar, então para isso ela se presta, para isso ela vive. Ela precisa de basicamente solo, nutrientes do solo e água. O ser humano já não é só isso. Tem até uma tirinha de Facebook que fala, nós somos uma plantinha com emoções complicadas. Né? Não é só água, sol e nutrientes, tem mais coisas. Então, para que o ser humano foi criado? Para que nós existimos? Se não para sermos humanos e para vivermos essa natureza humana que todos necessitamos viver. Bom, e numa outra etimologia, mais recente na história, né? Experiência vem da palavra experientia, e bem ligado agora à ideia da ciência, que é o conhecimento obtido através de tentativas repetidas, teste e prova. E aqui, inevitavelmente, quando eu pensei sobre isso, né, pesquisei, eu lembrei da questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? Para que nós temos que entrar no corpo? 2 objetivos, expiação e prova. E aí tem uma frase que eu já li essa questão várias vezes e não tinha parado para prestar atenção, que fala assim, ó, que expiação consiste em sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, expiação não é simplesmente algo que eu fiz no passado e estou hoje pagando. O Xará falou sobre isso no Evangelho. Né? A gente tem muito dentro de nós, muito rígido, essa ideia do olho por olho, dente por dente. Fiz na outra vida, vou pagar nessa igualzinho. Não. Né? Às vezes a expiação é o simples sofrer as vicissitudes, as transformações, as mudanças repentinas que ocorrem na vida. E vem da palavra experire, que significa testar. Ex, mais uma vez, é fora. Perire vem de peritus, que significa testado com conhecimento. Então, nessa linha de raciocínio, a experiência seria a qualidade de tentar ou provar das coisas. É o conhecimento empírico, ou seja, adquirido pela análise dos resultados e formulação de novos testes baseados nos erros. E aqui, os erros ou acertos. Mais uma vez eu lembrei da questão da encarnação. Se nós formos atentos, estivermos atentos e vivos, presentes na própria vida, né, nós vamos poder parar para analisar quais os resultados que eu estou tendo. Então, por exemplo, métodos que vão desenvolver. Presta atenção na própria experiência. Né? Aí é orientado que você tem que fazer uma preparação. Preparação exige tempo. Você não faz preparação com 10 minutos. Você tem que se organizar naquele dia um pouco antes. Né? Então você tem que se preparar, tomar um banho de ervas, manter o pensamento mais elevado possível. Isso são experiências, são testes. Né? Então presta atenção na sua própria experiência. Você mesmo vai dizer o que está legal e o que não está legal. Você mesmo. Né? E eu lembrei mais uma vez da programação neurolinguística aqui. Tem um exercício interessante na PNL que chama TOTS. T-O-T-S. TOTS. Que significa teste, operação, teste, sai. O que isso quer dizer? Você quer atingir um objetivo. Vamos pegar um objetivo de virtude aqui, por exemplo. Xará ontem falou sobre perdão no Evangelho, né? Porque às vezes a pessoa chega para ele e fala assim, eu não consigo perdoar. Aí ele faz uma pergunta que é básica. Você já tentou? Ou seja, você já fez o teste? Né? Teste. Operação. Né? Tenta fazer alguma coisa. O que você pode fazer? O Chico, uma vez, ele sempre chegava muito cansado, porque atendia muita gente, né? E ele tinha o prazer de chegar e alimentar uma cachorrinha que ele tinha. Só que essa cachorrinha estava doente. Aí uma vizinha, movida de compaixão, falou assim, nossa, o Chico já tem tanto problema, eu vou ajudar ele.
vou matar essa cachorra. Ela já está quase morrendo mesmo, né? E deu veneno e matou a cachorra. O Chico ficou extremamente magoado com aquilo, e durante muito tempo. Até que o irmão chegou por ele um dia e falou assim, olha, essa sua mágoa está atrapalhando a psicografia. Você vai ter que fazer alguma coisa. Aí ele falou para o irmão, o que o senhor me sugere? Olha, você vai procurar saber o que ela mais precisa. E o Chico foi procurar saber. Ela queria muito uma máquina de costura. E o meu irmão falou, você vai dar para ela. Só que ele ganhava muito pouco. Eu teve que parcelar aquela máquina, né? Tem alguns palestrantes que brincam, né? 4 encarnações para frente, para pagar aquela máquina. E na hora o Chico falou assim para ele, mas ela que me magoou, eu que vou ter que dar isso para ela? É a única forma. E o Chico fez isso, né? Quando ele entregou essa máquina para essa pessoa, ele viu uma luz saindo da pessoa e vindo até ele, desfazendo aquele sentimento. Então, teste, operação. Você fez alguma coisa, você operou, você fez alguma ação. Ah, não dou conta de perdoar, o que você dá conta de fazer? Eu não consigo ir lá e pegar na mão. Então faz mentalmente. Imagina que você está mentalmente, chega na frente da pessoa, pega na mão, se der conta, dá um abraço, pelo menos mental. É uma operação. Aí você volta no teste, vê como é que está o sentimento. Ah, melhorou? Sai. Não melhorou? Volta lá no início. Teste, operação, teste, sai. É um exercício de PNL quase que, né, da terapia cognitivo-comportamental. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Só na teoria, só no pensamento, a gente não vai mudar. Né? A gente precisa experienciar, a gente precisa viver. Bom, e aí pensando em tudo isso, e até por questões que nós vivenciamos nos últimos dias, me ocorreu de pensar qual que é a função da dor nisso tudo. Para que a dor existe? Né? Porque se a gente pensa a nível biológico, a dor é uma sinalização. A dor é uma morte celular. Fiquem tranquilos que temos trilhões de células, morrem células todos os dias. Inclusive, por isso que a gente tem que tomar banho, para tirar células mortas da pele. Então a dor indica que alguma célula morreu, que alguma coisa não está bem. E manda um sinal neurológico para o meu cérebro para que eu mude alguma coisa. Se é uma panela quente, eu já vou tirar a mão. Se eu espetei o dedo na agulha, eu já vou recuar. Então a dor está me indicando alguma coisa. A nível moral também, a dor tem a sua função. Mas, quando a gente vai pensar na filosofia espírita principalmente, nós precisamos muito de usar o raciocínio. Né? O umbandista, o espírita, ele não tem que acreditar na reencarnação. Ele tem que raciocinar sobre ela. Ele tem que pensar, tem que ser algo lógico para ele. E um dos grandes problemas da filosofia até hoje é o problema da dor. Por que a dor existe? Por que Deus dá a dor para os seus filhos? E outra, dá a dor de forma desigual. Tem gente que já nasce com dor desde o berço, e até o túmulo com dor. Tem gente que passa uma vida tranquila, morre com 80, 90 anos, relativamente tranquilo. E o que é pior, às vezes é um mau caráter. Às vezes é um que a gente chama de bandido. E às vezes um homem de bem não tem os sofrimentos que aquele outro tem. Por que Deus permite isso? Nós precisamos fazer esses raciocínios. Né? São importantes para a gente. E eu pensando sobre isso, me remeteu ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Porque Jesus, ele apela. Ele fala que não só é importante a dor, como felizes aqueles que passam por ela. Então nós precisamos raciocinar para entender isso. Né? Bem-aventurados os aflitos. Ele vai trabalhar nos itens 4 a 10 as causas das nossas aflições, das nossas dores, nas experiências humanas. Ele vai falar que são de duas naturezas. Ou a gente deu causa para o que a gente está passando na existência atual, ou se eu remando ao passado dessa existência e não encontro causa para aquilo, tem que ter uma causa anterior. Porque são dois raciocínios básicos. Né? Primeiro, que a causa é sempre anterior ao efeito. Se eu estou sentindo um efeito, obviamente a causa vem antes. Segundo, se eu acredito em Deus, na sua bondade, justiça e misericórdia, mais um motivo para eu pensar que aquela causa é justa
bondosa e misericordiosa. E quando Kardec vai trabalhar as causas atuais das aflições, ele vai dizer justamente isso, né? Que as vicissitudes da vida nada mais são do que eventos inesperados que mudam uma trajetória. Pode ser favorável ou não. Transformações, mudanças. Então, de repente, você tem dinheiro, você perde seu dinheiro tudo. De repente, você perde um ente querido. De repente, você sofre uma doença, fica incapacitado por algum tempo. E aí nós precisamos pensar, quais as causas? Se Deus é justo, bondoso e misericordioso, aquilo não aconteceu sem um motivo justo, bondoso e misericordioso. E ele vai dizer o seguinte, quando a gente vai remontar, ou seja, vamos voltar atrás, na fonte, buscando a fonte dos nossos males, ele diz o seguinte, muitos são consequência natural do caráter e da conduta, da má conduta. Ele diz o seguinte, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, quantas pessoas vivem passando apuros financeiros por falta de organização financeira. Isso é questão básica. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança. Quantos desistem da mediunidade? Ah, mas eu não sinto como fulano sente, o meu guia não faz como fulano faz, e não vai fazer mesmo, porque a experiência é sua. A experiência é individual, ela é única e intransferível. Você nunca vai ser um médico igual ao outro, graças a Deus. Porque o outro pode ser até melhor ou pior do que você, mas nunca vai fazer igual a você. O recado que você veio dar ao mundo é individual e intransferível. Então, às vezes, falta perseverança. Vai esperar o seu processo ir acontecendo na vida. Por má conduta e por não terem limitados os seus desejos. Aí ele vai dizer também, quantos conflitos e desentendimentos fatais se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Tem pessoas que são extremamente suscetíveis. Sabe aquele famoso que emburra e fica com a tromba 3 meses? Eles têm que fazer quase 1/3 por dia para poder desmanchar a tromba dele. É muito difícil conviver com gente assim, você está pisando em ovos. São muito suscetíveis. E às vezes, por causa de um detalhezinho pequeno, acontecem rompimentos fatais. É o que Kardec está dizendo aqui. Porque a gente não tem sabido trabalhar a nossa suscetibilidade. Tem outra coisa interessante na PNL, que eu gosto muito, que fala o seguinte, a diferença entre fato e significado. Por exemplo, né? Alguém chega aqui hoje, aí a Marcinha está aqui organizando as coisas. Aí cumprimenta a Marcinha, ela dá um cumprimento rápido. A pessoa, fato, olha o fato, a Márcia cumprimentou rapidamente. Qual que é o significado que a pessoa dá? A Márcia está com raiva de mim. O que eu fiz para ela? E aí começa. Fato, significado. Isso é suscetibilidade. Se a gente for mais racional e maduro, a gente vai pensar assim, não, peraí, ela só está apressada. Só exemplo, Marcinha. Ela só está apressada. E a gente fica nesse significado e vai remoendo, ressentindo. E Kardec continua. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? E às vezes o filho já está adulto, o pai fala assim, nossa, esse filho é outra encarnação, deve ter sido inimigo dele. Às vezes não. Às vezes é a primeira encarnação que vocês estão juntos. Você só foi, né, talvez, um pai muito permissivo, uma mãe muito permissiva, desde quando ele era pequenininho. Os nossos avós já diziam, né, é de pequenino que se torce o pepino. Então não dá para esperar, é como se fosse uma árvore. Depois que ela já está grande e o tronco robusto, ele quebra, mas não conserta. Né? Então é mais difícil. Tudo quando é mais recente é mais fácil. Então esses sofrimentos, se a gente for remontando, a grande maioria, as causas estão na existência atual. E para finalizar, depois ele fala das causas anteriores. Se eu investiguei tudo na minha experiência de vida e não encontrei causas para o sofrimento que eu estou passando agora, provavelmente, bem provável que isso aconteceu como uma causa está numa outra existência. Porque Deus é justo, é bom e é misericordioso. Eu trouxe algumas frases, né, para a gente finalizar.
Esse eu peguei hoje do Facebook da Natália. Ela colocou assim no Face dela: somente o hoje, sem o peso do ontem, sem a ansiedade do amanhã. Se os ciganos são alegres, eles são alegres hoje. A alegria deles é a alegria de hoje. Não é a ansiedade do amanhã e não é o peso do ontem. E a música famosa, né, do Almir Sater e do Renato Teixeira, que o próprio Almir Sater na entrevista fala que foi praticamente uma psicografia. A música veio em 30 minutos na cabeça dele. Ando devagar porque já tive pressa. Conhecer as manhas e as manhãs. Isso é a experiência, isso é o que os ciganos nos trazem. Viver a vida, viver a partir de você mesmo, estar pleno, presente ali. O momento de agora, o depois eu vivo depois. O ontem eu já não tenho poder sobre ele. E por fim o Emmanuel vai dizer que no mundo toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Que assim seja.